Na semana passada, nós estávamos conversando sobre imagens do conhecimento, né? E as ações docentes. E aí falamos de algumas maneiras de imaginar, de se pensar o conhecimento, né? Processo de acumulação, de encadeamento, de enredar, né? E algumas das imagens. E sempre a gente pensa a partir de uma composição dessas imagens e tudo. E conversamos bastante, e aí ficamos sem falar de duas daquelas imagens do conhecimento que eu falei que daria um alô hoje, antes de começar o tema de hoje mesmo, que é a ideia de inteligência. Mesma coisa de cenário com a inteligência. Mas só retomando rapidamente essas imagens do conhecimento da semana passada, as duas imagens que eu queria dizer uma palavrinha, né? Além do balde que se enche, da cadeia e seus pré-requisitos, das redes e as relações constitutivas, né? O conhecimento se construindo a partir das relações zoomônicas, não é? Duas imagens assim, a do iceberg e a do paralelepípedo, que eram duas maneiras de pensar o conhecimento, duas imagens do conhecimento que nós vamos passar por elas várias vezes, em outros momentos, mas eu queria deixar pelo menos algum registro. Foi isso mesmo, né? Essas duas ficaram de fora. A imagem do iceberg é associada a um livro do Michael Polanyi, chamado The Tacit Dimension, a dimensão tácita do conhecimento, né? O Polanyi, a gente viu aqui, ele é um pensamento, vamos dizer assim, alternativo ao Popper. O Popper, a visão objetivista, né? O conhecimento objetivo, objetivável, né? E o Polanyi, e o livro base do Popper, aquele que é Objective Knowledge, o conhecimento objetivo. E o do Polanyi, que é o Personal Knowledge, né? O conhecimento nunca é objetivável, assim, o conhecimento é pessoal, né? Nesse livro, Personal Knowledge, tem um capítulo que é sobre a dimensão tácita do conhecimento. Um capítulo. E alguns anos depois, esse livro é de 57, e acho que em 61, ele escreveu um pequeno livro, que se acha, ambos os livros são encontráveis, mas um pequeno livro só sobre esse capítulozinho. O que é um capítulo num livrão, dentro do Personal Knowledge, tem um capítulo sobre a dimensão tácita do conhecimento, né? Virou um pequeno livro. Então, quem vai ter um contato assim, esse pequeno livro é mais direto. O título do livro é The Tacit Dimension, a dimensão tácita do conhecimento. Então, essa ideia do iceberg vem de lá. A ideia é a seguinte, é que o conhecimento que a gente tem, a gente, o aluno da gente, né? O conhecimento é sempre como um iceberg. Como um iceberg. A gente viu a comparação do conhecer como encadear, tecer. Para ele, a imagem que se compõe com as outras é de que o conhecimento é sempre assim como um iceberg. O que ele quer dizer com isso, né? O que vem dessa imagem? Vem assim que apenas uma pequena parte daquilo que a gente sabe é explícita, explicitável. É da ordem do explícito, uma pequena parte, né? Só que para ser capaz de explicitar isso, tem um monte de coisa que a gente sabe, legitimamente a gente sabe, mas é um conhecimento, vamos dizer assim, tácito. Eu não consigo pôr em palavras, não é? Isso não é um defeito de fabricação, é o modo como a gente funciona. Tem coisa que a gente sabe que a gente não consegue explicitar em palavras assim, não é?
Isso é um insight interessante do Polanyi, não é? Michael Polanyi. E para o trabalho na escola é um insight importante, porque vejam, toda a educação formal é centrada, e não poderia deixar de ser, no explícito, nisso aqui, ó. Não é? A educação escolar. Por que eu digo que a educação escolar é centrada no explícito? Porque tem disciplinas e, portanto, tem programas, não é? As disciplinas têm a ver com esse explícito, as disciplinas, e as disciplinas têm programa. O que quer dizer programa? Grama é letra. O programa é letra, gramática, né? O pro é o que foi escrito antes, então a disciplina tem um programa, é aquilo que explicitamente você quer ensinar. Claro que o que rola na escola é muito mais do que o programa, né? E sobre isso já se falou muito, quer dizer, a gente não acha que vai para a escola e ensinar o programa e é o programa e acabou. Quanta coisa há em torno, não é? Quanta coisa os alunos aprendem além do programa. E para o bem e para o mal. Tá certo? Isso não é só uma coisa positiva. Mas o fato é que o Polanyi chama atenção para a inseparabilidade dessas duas coisas, o explícito, que se sabe explicitamente, e o que se sabe e não se consegue pôr em palavras, não é? Isso é uma observação assim interessante, né? Por exemplo, as disciplinas entram mais por aqui. Agora, a questão cultural, a questão da cultura, a questão dos valores, por exemplo, né? Os valores entram muito mais por baixo do que por cima, não é? Se aprende sobre valores, aprende muito mais tacitamente do que explicitamente, pondo uma matéria com aquele nome. Imagine numa escola, eu quero na minha escola que a tolerância seja o maior valor. Aí eu crio uma matéria que se chama tolerância. Contrato um professor de tolerância e põe o professor de tolerância todo dia, 7 horas da manhã, ele dá uma aula de tolerância para começar o dia. Né? Está errado isso? Não, errado não está, mas não é por aí que os alunos vão aprender a ser tolerantes, né? E se eu ponho essa aula às 7 horas da manhã e eu digo assim, é tão importante que quem chegar 5 minutos atrasado não entra. Aí ferrou tudo. Eu estou querendo ensinar a tolerância da maneira mais intolerante possível, não é? Então, todas as questões relativas a valores, um discurso explícito é importante, mas não é por aí que se aprende, essencialmente, né? É um equilíbrio, é muito mais por baixo do que por cima. Tem que ter o por cima. Por exemplo, a semana que a gente está vivendo aqui, a semana de educação, e as escolas têm, né? Semana disso, semana daqui, são momentos assim de explicitação de valores, né? Os momentos de comemoração, em geral, são momentos de explicitação e, portanto, consolidação de valores, né? Quando você explicita, comemora alguma coisa, comemorar é manter na memória junto com o outro, o comemorar. Então é porque você diz, ó, isso aqui é importante, né? Essa semana que está vivendo aí, é a semana da aproximação entre a universidade e a escola pública. Então isso é uma coisa que a gente acha que é importante. Então criou-se uma série de eventos aí para explicitar a importância disso, não é? Agora, claro que a integração universidade-escola pública, nesse exemplo, se dá nas atividades regulares o ano inteiro, que a gente realiza aqui na faculdade. Porque se a gente fizer uma semana dedicada a isso e depois não pensar mais nisso, não funciona, não é? Então, nada contra essa explicitação, a comemoração é necessária, né? A explicitação é necessária, mas é preciso saber articular o tácito assim e o explícito. Tem um monte de coisa que a gente sabe
e não sabe pôr em palavras. E é assim mesmo que a gente funciona. Quem vem à escola vem buscando, na educação formal, aumentar a capacidade de explicitação. Por exemplo, um adulto não escolarizado vem aprender a escrever e aumentar a capacidade de explicitação. Mas ele não pode ser tratado na escola como um saco vazio, ele traz uma bagagem que tem que ser considerada. Ele vem aumentar isso, né? Mas precisa disso, né? Uma pessoa que diz assim, está cheio disso ultimamente, né? Diz, não, eu vou aprender chinês, mandarim e tudo, porque daí eu vou ficar bom para comércio internacional, negócios e não sei o quê, vou ganhar uma nota e não sei o quê, eu vou, né, aprender uma língua estrangeira, assim, né? Como chinês, para poder aumentar a minha capacidade de expressão, de explicitação. Não aumenta só isso. Quem aprende uma língua incorpora um monte de coisa da cultura, né? Da língua que está estudando. Então, não tem jeito, se aumenta a capacidade de explicitar, e se aumenta mesmo, aumenta essa bagagem também de baixo, né? A imagem do iceberg é interessante, é por isso, né? Essa composição. Tá certo? A escola se concentra aqui e não há nenhum problema nisso, mas a organização da escola, ao pensar o conhecimento na organização da escola, é preciso pensar formas de facilitação da emergência do que se sabe, né? Ao formular as provas, as questões, eu preciso ajudar a quem sabe pôr para fora o que sabe, não é? Facilitar essa emergência do que se sabe. Por exemplo, esse discurso sobre que as questões devem ter contexto, vocês já ouviram esse discurso, né? Que as questões de prova, de vestibular e do Enem, não sei o que, tem que ter contexto. Para que ter contexto? E o que é ter contexto? Né? Ter contexto não quer dizer ter muito texto, porque às vezes parece isso pelo enunciado das questões. As questões são tão grandes que contexto funciona como abreviatura de com muito texto. Mas, na verdade, o contexto numa questão é, assim, eu fornecer no enunciado pistas, elementos para poder facilitar que uma coisa que eu sei que ele sabe, ele consiga pôr para fora, né? Ele consiga explicitar. Não é uma brincadeira de gato e rato, de eu fazer um enunciado, dar a resposta no enunciado e ver se o aluno consegue descobrir. Muitas vezes é isso, né? A resposta já está dada lá, então era só ver se ele sabia ler direito. Isso não é contexto, né? O sentido próprio do contexto é justamente você construir o enunciado de uma maneira que favoreça essa explicitação. Essa metáfora do iceberg como imagem do conhecimento, ela é muito fecunda, né? Muito interessante. E tem um elemento especialmente interessante, além do que foi dito até agora, que é o seguinte, ó. De que depende a minha capacidade de explicitar o que eu sei? Pensem no iceberg. De que depende aparecer mais, quer dizer, a parte de fora ser maior ou menor? Hã? Não. Se é a água, então a porcentagem vai ser sempre a mesma, né? Tá certo? Aumento de cima, aumento de baixo, é sempre a mesma. 90% mais ou menos, né? Fica embaixo d'água e 10% acima. A densidade do gelo é 0,9. Mas pense na flutuação em qualquer meio. Quanto maior é a densidade do meio, mais empurra o corpo para fora, não é? Mais vai aparecer. Então, é o meio em que isso está imerso que faz com que eu seja capaz de explicitar mais ou menos. Se o meio é ralo, pouco denso, o negócio afunda, né? Agora, se o meio é estimulante, denso, né? Densidade no sentido assim de intelectual e tudo, aí as pessoas são capazes de estímulo, de colocar para fora mais o que sabe, não é? Então, isso é uma imagem interessante. Nunca vai explicitar tudo que sabe, nunca. Isso não existe, isso é uma patologia, é uma doença. É como
É uma pessoa doente, não é normal, né? Mas é como a relação assim entre o consciente e o inconsciente. Todos nós somos movidos assim por motivações inconscientes, não é? Tem o que a gente quer conscientemente, projeta, isso é o explícito, mas a gente tem motivações inconscientes. O Polanyi, no livro de Tacit Dimension, diz: a relação entre o explícito e o tácito não é a mesma coisa que a relação consciente-inconsciente, né? Ou melhor, ele diz, mais diretamente, ele diz assim: o explícito eu não tenho que pensar que é o consciente e o tácito é o inconsciente. Não, não é assim. Diz, um jogador de futebol faz um golaço, pá, né? Aí alguém chega para ele, um repórter chega e diz assim: explica como é que você fez. Sai de baixo, né? Que explicação ele vai dar, né? Ele não consegue pôr em palavras, né? Agora, ele sabe conscientemente. Eu digo assim, se pintar outra situação, é provável que ele faça de novo, ele sabe. Mas ele não sabe pôr em palavras, né? Não faz parte, não é? Então, o Polanyi diz, o explícito não é o consciente, o tácito não é o inconsciente. Mas, eu digo, né? Eu digo que a relação consciente e inconsciente é a mesma relação, é explícito-tácito. E quando eu digo isso, respeitando o Polanyi, eu estou querendo dizer assim que 3 está para 5, assim como 6 está para 10. Isso é verdade. Agora, só um doido vai achar que 6 é igual a 3 e que 10 é igual a 5. Né? Eu não estou dizendo que isso é igual a isso, nem que isso é igual a isso. Mas a relação entre esses dois é a relação entre esses dois no sentido de que, e aí pensa na patologia que eu falei há pouco, né? Uma pessoa que é a pura consciência, não tem nada inconsciente, não existe, né? Não existe. Ou então, tem o ego maior que o mundo, né? O ego da parte consciente é maior que o mundo. Essa pessoa deve ser um chato de galocha aí, né? É um doente, né? Quer dizer, equilibrar essa relação consciente e inconsciente é como equilibrar essa relação. Mas a metáfora é muito fecunda, muito interessante, principalmente nessa ideia de que, quando o meio favorece, eu sou capaz de explicitar mais, né? Quando o meio fica ralo, aí eu afundo mais, tá certo? Então, essa é uma imagem sobre a qual a gente não tinha dito nada, não é? Que eu estou falando um pouquinho, mas que nós vamos voltar a ela quando falar de ações docentes, como planejar, avaliar, porque essas imagens interessam nesse sentido. Como planejar, por exemplo, é diferente quando eu penso só no balde ou só na cadeia, né? Na cadeia, pré-requisito. Aqui, quando eu penso nisso, no planejamento, nas provas, na avaliação, quer dizer, na sala de aula, tem o explícito do professor, o explícito dos alunos. O que o professor fala, o que os alunos anotam no caderno, tudo explícito. Se a prova é um troca-troca de explícitos, é uma tragédia. É pouco. O professor pede na prova aquilo que ele deu explicitamente na aula. Isso é a casquinha da casquinha, né? Porque aquilo que os alunos aprendem, eles engolem, incorporam, né? E aquilo é ampliado aqui dentro, e aí eles, quando põem para fora, vêm com ele. São eles que estão se expressando, não é? É uma coisa maior. E um aluno aprende não só olhando o explícito do professor, mas olhando o quê? O tácito de outros colegas, né? Vendo como é que o jeitão do outro. O outro não está falando nada, nem está querendo ensinar nada para ele, mas ele aprende com o outro, não é? Então, há várias dinâmicas na aprendizagem, não só explícito do professor, explícito do aluno, né? Há dinâmicas assim, o aluno aprendendo tacitamente com o outro, partilhando ali por baixo, né?
observando o explícito do outro, não é? O outro observando o tácito do um. Então, tem todos esses movimentos aí quando a gente pensar o planejamento. Então, aqui estou só falando de uma das imagens que se compõem, né, para poder pensar o conhecimento. E esse é um exemplo interessante porque não briga com isso, não briga com isso, não briga com isso. Evidentemente, não briga com nenhuma das imagens anteriores. Se acrescenta, né, a essas imagens. O currículo explícito, isso daí está nos programas, né? Mas muitos se têm falado e conversado sobre essa ideia do currículo oculto, né? Sobretudo, quer dizer, quando se fala de valores, isso frequentemente é tácito. Ultimamente tem havido mais um movimento de explicitação, né? Então, disciplinas que chama ética, cidadania, valores humanos, não é? Mas isso tem sido ralo, pouco frequente ainda no tempo. E isso sempre foi tema da escola. Só que é um tema tácito, não explícito, tá certo? Então, tem havido um pouco mais de explicitação, textos falando sobre o currículo oculto, né? Muitas vezes o que se destaca é a parte ideológica, a ideologia subjacente, né, a uma organização curricular, não é? Mas não é só a parte ideológica, não é isso. Eu já tive uma orientanda que fez um doutorado aqui sobre currículos e a professora Célia Carolino, que é da PUC, foi presidente da SBEM, uma pessoa conhecida aí no meio, né? A Célia fez um doutorado aqui faz muito tempo, 94, 95, e ela trabalhou sobre as reformas curriculares assim no mundo, né? Ela pegou reforma curricular num país, no outro país, no outro país, no Brasil, vendo que mudava a casca, mas nos pressupostos, né? A ideia de encadeamento, essas imagens mais associadas ao balde, à cadeia, permaneciam, né? E ela, na época, estava defendendo a importância de se considerar essa imagem da rede na organização curricular, não é? Então, era o caso também de se pensar nesses termos, né? De que os currículos mudam, mas muitas vezes mudam aqui a lista de matérias e tudo, né? E a questão mesmo ideológica, a questão de valores, ou a questão mais subjacente, essa permanece, não aparece na mudança, né? Bom, uma outra imagem para concluir essa rodada, né? E que também vamos falar dela muito ao longo da disciplina, mais para frente. Mas outra imagem do conhecimento é a de se pensar no conhecimento como um ponto matemático, 3 coordenadas, um ponto no espaço, né? No espaço tridimensional, como essa sala aqui. Então, o conhecimento como um ponto aqui, só que esse ponto tem 3 coordenadas para eu determiná-lo. Quais são as 3 coordenadas? Ó? Uma distância até o chão é uma, né? Uma distância até aquela parede é outra. Outra distância até aquela parede, por exemplo, é uma terceira coordenada, não é? Pensem num canto de parede desse como 3 eixos. Então, 3 coordenadas, x, y e z, para localizar um ponto. Bom, mas quem são essas coordenadas? É aí que vem o currículo oculto, é aí que vem assim como que se está pensando sobre o conhecimento. É quando eu fixo quais são as coordenadas para determinar esse ponto, tá certo? Essa imagem do conhecimento vista assim, ela é a imagem, conhecimento como um paralelepípedo, eu vou mostrar o que são as coordenadas, ela é a imagem dominante nos livros que tem, nos livros de economia, de administração, que tem conhecimento no título. Esse daqui, por exemplo, Knowledge Assets, é o quê? É o conhecimento como um ativo financeiro, né? É um belo livro, uso muito, é realmente interessante. Mas a imagem do conhecimento é essa, ó. Você tem páginas e páginas onde se discute o valor do conhecimento e o paralelepípedo é a imagem dominante em cada uma das páginas. Agora, o que esse paralelepípedo quer dizer? Quais são as variáveis, quais são os 3 eixos, né? Quer dizer, é isso que vamos conversar aí 5 minutinhos, né? Para introduzir essa ideia.
Mas há um outro dia, mais para frente, em que a gente vai discutir especificamente o valor do conhecimento, ou o conhecimento como um valor. Tá? Aqui só como uma primeira imagem. Pois bem, ó, os 3 eixos são assim. Ó. Vamos primeiro ver cada eixo isoladamente, depois eu junto os 3, formando um sistema de coordenadas para pensar o conhecimento. Né? Então, os 3 eixos são assim. Ó. O concreto e o abstrato. É um eixo. E é assim, o concreto é 0, o abstrato é 1, 100%. Se eu for pôr uma escala nesse eixo, é assim, o conhecimento concreto não vale nada, o conhecimento abstrato é o que vale tudo. Essa é a linguagem, vocês podem dar uma olhada no livro, é a linguagem. Não tem que se chocar, tem que entender o que é um conhecimento concreto, o que é o abstrato. Entender na linguagem deles, né? O conhecimento é concreto, nessa linguagem da gestão do conhecimento, quando é assim, eu sei fazer uma coisa aqui, nesse contexto, nessa circunstância, nesse lugar. Aí eu faço. Só que se mexer um pouquinho, eu já não sei mais. Eu sei fazer concretamente aqui, nessa situação. Se mudar o contexto minimamente, eu já me perco. Então, isso é um conhecimento concreto, não vale nada. E o conhecimento que vale muito, na visão da economia do conhecimento, é aquele que eu sei fazer aqui. Muda o contexto, eu me adapto, eu sei fazer. Quer dizer, é uma coisa que eu sei fazer em diferentes contextos. E quanto maior é essa quantidade de contextos em que eu sei fazer essa coisa, mais valioso é o que eu sei. Tá certo? Então, entendendo abstrato assim e concreto assim, um dos 3 eixos da economia do conhecimento é um eixo que é assim, 0 no concreto e 1 no abstrato. 1 no abstrato. Tá certo? Um eixo está aí. O outro eixo, nessa economia do conhecimento, é assim assim, na linguagem do livro aí que vocês estão circulando, né? É o codificado e não codificado. O 0 está no não codificado. E o 1, quer dizer, o sentido é de lá para cá. O 1 está no codificado. Então, um conhecimento não codificado não vale nada, o conhecimento codificado vale muito. O que quer dizer isso? Imagine, eu estou aqui nessa situação e eu sei fazer uma coisa, mas só aqui. Se mexer um pouquinho, eu já não sei mais. Isso é o primeiro eixo, né? É o conhecimento concreto, que vale 0, e quando eu me adapto a outra circunstância, já tem valor, né? Agora, o duplo 0, 0, 0, é quando eu só sei fazer a coisa aqui e eu não sei escrever sobre isso, por exemplo, não sei codificar. Porque se eu souber codificar, ainda vale alguma coisa. Eu só sei fazer isso aqui, mas eu sei escrever um textinho explicando para os outros como é que eu faço isso aqui. Então, eu sou limitadinho, eu só sei fazer aqui, mas eu codifico isso, escrevo. Aí outra pessoa diz, aprende a ser tão limitado quanto eu, né? Mas aprende a fazer aqui. Então, isso ainda tem algum valor. Toda codificação é uma explicitação, né? Você codifica, você escreve, você filma, você, né, grava um vídeo, um software, né? Então, o não codificado, de forma alguma, não vale nada. Quanto mais codificado, em diferentes linguagens, mais valioso é. Então, hoje sai o livro, daí sai o vídeo, ou vem com CD, ou não sei mais o quê, múltiplas mídias aí, né? E vendendo adoidado. Tá certo? Então, esse é o segundo eixo, quer dizer, um segundo eixo aqui no paralelepípedo, né? Que vai ser determinado, é assim
o não codificado aqui na origem, não vale nada, não codificado, e o 1 no codificado. Não é? Pronto. Há alguma briga nossa com a visão economista do conhecimento, ou a visão da economia do conhecimento, nesses dois eixos? Acho que não, né? Podemos concordar numa boa, assim, que quanto mais abstrato, mais valioso, entendendo o abstrato desse jeito. É isso que a gente busca na escola, é a capacidade de aprender uma coisa que se aplica a diferentes contextos, não é? E a gente vem para a escola buscar a capacidade de explicitação, né? Não é isso? Em diferentes linguagens. Então, em última instância, buscar essa capacidade de codificar é uma boa, tá certo? O terceiro eixo é o venenoso para a educação. Qual é o terceiro eixo? É assim, ó. O zero está no difundido. Difundido. E o 1 está no não difundido. Vocês podem olhar no livro que está circulando aí entre vocês. Então, é aqui assim, ó, vamos dizer assim, o 0 está no difundido. E o 1 está no não difundido. Como é que se entende isso? Quer dizer, o conhecimento, quando todo mundo sabe, não vale nada, na perspectiva econômica. Uma coisa que todo mundo sabe, que valor eu posso extrair disso? Eu vou vender para quem? Tá certo? E eu consigo, né, faturar alto quando o quê? É não difundido? Pronto, né? Aí danou-se, né? Porque se a gente na escola for seguir esse eixo da economia, acabou a escola, não é? Você vai esconder o leite para poder valer mais, né? Tá certo? E a perspectiva econômica trata o conhecimento assim. Eu quero dizer que lança um produto. Quando todo mundo já tem, é hora de lançar o quê? O 2.0, né? A obsolescência é absolutamente planejada, né? Quando difundiu para todo mundo, lança um modelo novo. E já tem carro aí, modelo 2013. 2012 já está velho, né? Hoje, tá certo? Porque essa ansiedade, né? Parece que o que todo mundo já tem, isso ninguém mais quer. O 2011 já é velho. O conhecimento se dá, né? Se realiza, dentro de um paralelepípedo. Vocês estão vendo aqui o paralelepípedo, né? Como é que seria? Assim. Aqui em cima também, assim. Não é? Pronto. Tá certo? Estão vendo aí um paralelepípedo, né? Tudo 0,1, 0,1, 0,1, para você pensar, não vale nada ou 100% do valor. Mas ali tem a escala, né? Para ser colocada. Então, veja, quando um produto é lançado, ele é lançado como um ponto no interior desse paralelepípedo. Vejam no livro que está circulando. Lançar um produto é pôr um ponto no interior desse paralelepípedo, né? E aí, como é que é a estratégia do lançamento? Não é? E quando é que acaba, esgotou, não dá mais para extrair valor dele? Aí tem o relançamento do outro modelo. Tá certo? E um produto, então, quer dizer, o 000 é aquilo que não codificado, situado concretamente e todo mundo sabe. Eu vou extrair valor como? E o máximo de valor está aqui, ó. O máximo de valor, quer dizer, é algo que é codificado, não difundido, não é? E abstrato, que se aplica em diferentes contextos, não é? Aqui é o máximo. Então, você lança um produto e acompanha a trajetória e vê o esgotamento dele. E o esgotamento dele se dá, uma das condições é quando ele está amplamente difundido, né? Quer dizer, não estamos aqui para dizer isso, tem o céu e tem o inferno. Estamos analisando uma imagem do conhecimento
que não é que eu estou imaginando, é qualquer livro de gestão do conhecimento vai trabalhar o conhecimento nessa perspectiva. Vejam, esse é um exemplo do livro, esse do Boazzo, que está passando aí, né? Knowledge Assets, essas imagens, mas vocês têm em português vários livros, tem uma assim, a quinta disciplina, tem assim, a criação do conhecimento na empresa, do Nonaka e Takeuchi, tem um assim, o conhecimento empresarial e outros títulos assim. Tem o conhecimento e é um livro de gestão do conhecimento, você vai buscar o conhecimento pensado nessa perspectiva, tá certo? Então vejam, não é uma imagem, é uma maneira de ver o conhecimento. Particularmente acho que 2 desses 3 eixos estão em sintonia com a gente. E um terceiro eixo é que é mais difícil da gente ver, pensar a organização da escola assim, achando que quanto menos se sabe, mais dá para eu extrair valor, mais valioso é, tá certo? Agora, aqui veja uma coisa, não se trata de pensar assim, o sagrado e o profano, quer dizer, a educação, a escola é o mundo sagrado, e a economia, o mundo do trabalho é o diabo aí, né? Então, não, há uma dimensão mercadoria no conhecimento. É uma imagem do conhecimento, há uma dimensão mercadoria. Agora, o conhecimento não se esgota nessa dimensão mercadoria, como não se esgota na dimensão encadear, na imagem da cadeia, como não se esgota na da rede, na do balde, não se esgota, essa imagem não dá conta. São imagens parciais, não é? E se a gente quer entender o que ocorre no interior da escola, pensar no conhecimento a partir dessa imagem do paralelepípedo é pouco. Você não vai entender nunca a relação professor-aluno a partir de uma imagem como essa. Tá certo? É por isso que nós vamos ter aqui praticamente 2 dias para conversar, né, sobre o laço, a dádiva, né? O conhecimento como um valor, mas a dimensão dádiva no conhecimento, o laço que se cria, não é? Isso, olhem, no programa a gente vai discutir aí a respeito disso, né? Como falei, hoje a gente está só colocando em tela algumas maneiras de pensar sobre o conhecimento, a questão é de cenário, de perspectiva, para poder a gente trabalhar a partir dessas imagens. As 3 primeiras imagens conversamos na semana passada e agora estão aí na tela essas 2, a do iceberg e a do paralelepípedo, 2 formas de pensar sobre o conhecimento, né? Todas com implicações no modo de organizar a minha prática docente, de organizar a sala de aula, de planejar, de avaliar, né? De ver o que vale, o que não vale, tá certo?